Voltamos com o De Bem com Você e no programa de hoje o nosso assunto é a depressão. Eu gostaria de falar então a respeito daquela questão que nós deixamos anteriormente, de que sintomas como, por exemplo, a ansiedade devem ser considerados e tratados, mas eles também podem evoluir para uma depressão, né, doutor? Sim, fatores de risco para desenvolvimento de depressão, né? A ansiedade, existe uma doença chamada transtorno de ansiedade generalizada, que é a pessoa bastante ansiosa, preocupada com alguma coisa, o tempo todo tensa. Essa pessoa precisa tratar disso, porque a ansiedade não tratada, ela é um fator extremamente grande de risco para uma depressão. Então, fobia social, né? Pessoa que às vezes é muito tímida, acha que é só uma timidez mais grave, é necessário tratar, né? Timidez às vezes pode ser uma coisa leve, mas às vezes é algo que precisa tratar. E vários sintomas, síndromes de pânico, né? Podem desencadear a depressão, né? A pessoa vai ficando... A depressão é uma doença grave, né? A gente não pode negligenciar a depressão. E a depressão pode levar a outras doenças? Sim, a pessoa pode, por exemplo, desenvolver um alcoolismo. Né? A pessoa deprimida, uma depressão leve, ela pode buscar uma droga para aliviar o sintoma da depressão e ficar dependente da substância, que a gente chama de comorbidade, né? Então, virar alcoólatra, usuário de cocaína, ou maconha, né? Alguma outra substância para aliviar o sintoma da depressão. E não trata a depressão e aí desenvolve uma outra patologia tão grave quanto a depressão, que é a dependência de álcool e drogas, né? E no tratamento de alguns pacientes é utilizada a técnica com nome difícil, que é a eletroconvulsoterapia, que eu falei até ECT no início do programa, né? Gostaria que o senhor explicasse essa técnica que é tão conhecida, não com esse nome, né? E tão antiga. Na verdade, foi o primeiro tratamento biológico que existiu, né? Não existiam outros tratamentos. O estímulo elétrico no cérebro a provocar uma convulsão foi o primeiro tratamento que existiu, em 1930. Começou lá na Itália. E esse tratamento foi muito usado no começo porque não tinha nenhum remédio, não tinha antidepressivo, não tinha antipsicótico, não tinha nada. Então, durante anos, o ECT foi usado em todos os tratamentos e era feito sem anestesia, o que era um problema, né, para o tratamento e gerou um preconceito muito grande. Com o advento dos medicamentos, o pessoal achou que agora não precisa mais, né? O remédio vai tratar tudo, mas algumas pessoas não respondem aos medicamentos. Então, as pessoas são refratárias aos tratamentos medicamentosos. A indicação da ECT hoje em dia é feita com anestesia, a pessoa dorme, tem um relaxante muscular, ela não sente absolutamente nada. A gente faz um estímulo cerebral, provoca uma convulsão de 20 segundos, no máximo 1 minuto, depois a pessoa acorda. Meia hora, o tratamento dura meia hora, dá para fazer tanto em pacientes internados quanto pacientes vindo de casa. Né? Então ele vem de casa acompanhado, faz o tratamento e volta para casa. Faz entre 6 e 12, uma média de 8 sessões. Começa a responder a partir da 4ª. É um tratamento muito efetivo, com taxa de resposta em depressão de 80%. Os medicamentos, mais ou menos 30%, 40% de taxa de resposta com remédio. Então, é bem superior aos... Agora, não, é um tratamento invasivo, não é indicado para todos os casos. É casos selecionados com indicação psiquiátrica precisa. Não, né? Hoje em dia tem aumentado até pelo acesso à internet de pessoas procurando o médico, já querendo fazer a ECT, porque viu pessoas relatando, melhora na internet e já busca. Mas a gente tem que avaliar se realmente tem indicação, né? Até porque envolve a anestesia, tudo isso, é um procedimento delicado, né? Exatamente. Em quais casos? São nas depressões mais graves, né? Mas tem algum tipo... Depressões graves, com sintomas psicóticos melhoram mais, né? A gente usa em esquizofrenia refratária, a gente usa em catatonia, por exemplo, aquela depressão negativista em que o paciente fica na cama, não quer comer, não quer tomar um banho, praticamente uma catatonia, né? Não responde, fica só quieto ali. Essa depressão, ela responde muito bem. O idoso responde muito bem a ECT, até melhor do que os mais jovens. Né? Então, você tem essas características específicas em alguns quadros. Ideação suicida, né? Ele é muito efetivo para aquelas pessoas com ideia fixa de suicídio. Né? Você consegue, com 3, 4 sessões, já tirar essa ideia do paciente. Né? Então, em casos mais graves e refratários, ele tem essa indicação.
Ana, e você coordena, né, criou e coordena o projeto Encontro, que é um projeto voltado para a saúde mental. Como que é esse projeto? Como que vocês trabalham? Quem participa? Participa, a gente tem, sou eu e uma colega terapeuta também, Luciana. A gente criou esse projeto para atender, principalmente na questão dos atendimentos em grupo, para atender público da saúde mental no geral. A depressão responde muito bem a esse tipo de intervenção de grupo, justamente porque a terapia em grupo ela tem alguns benefícios que a terapia individual não consegue atender. Um dos principais é expor o paciente a uma socialização, algo que provavelmente não estava acontecendo pela própria questão da doença em si. No momento em que ele socializa, ele começa a fazer vínculos afetivos, ele começa a entender que aquilo que ele está passando não é só com ele, porque esses pensamentos são frequentes. Por que eu passo por isso? O que eu fiz? Mas não, essa doença não está só em mim, não sou só eu que passo por isso. Então ele começa a se identificar com outras pessoas e forma uma rede de apoio para outras pessoas. É excelente para que os pacientes eles se ajudam mutuamente ali, né? Então, a terapia em grupo funciona dessa maneira. A gente propõe temas, por exemplo, discutir a depressão, levantar e delinear estratégias para lidar com a depressão e acaba fazendo alguns encontros que são semanais para fazer esses atendimentos desse grupo terapêutico. E quem são esses pacientes? Quem pode participar? Pacientes normalmente são encaminhados por outros terapeutas ou por médicos parceiros, né? Pode participar normalmente não pacientes que não estão em quadro psicótico, porque em quadros muito graves é muito difícil, eles não conseguem aderir, não rendem no grupo, né? Em quadros psicóticos pode ser prejudicial para o paciente. Então, eu acredito que quando ele começa a responder à medicação, começa a lidar e começar a enfrentar mesmo e voltar a pequenas atividades, são esses pacientes que conseguem participar de grupos terapêuticos. E como é o papel hoje do Estado no cuidado com a saúde mental? O que vocês percebem, né? Trabalha na rede pública, né, doutor? Também. Como que o Estado, de um modo geral, dá essa atenção à saúde mental no Brasil? Existe uma rede de atenção à saúde mental, né, que ela começa no centro de saúde, né, com ambulatórios, né, de psiquiatria, um atendimento ao paciente na rede, ali na região da casa dele. Casos mais graves são em crise, por exemplo, são encaminhados para o Centro de Atenção Psicossocial, são os CAPs, né, em que são os hospitais dias, em que a pessoa vai passar o dia e se tratar. E casos mais graves, que não estão sendo possíveis de ser tratados em casa, isso é um tratamento ambulatorial, né, ele é encaminhado para uma internação, né? E aí essa internação, às vezes, tem um tempo de duração, que é o tempo de tirar a pessoa daquela crise mais grave, né? Por exemplo, a pessoa que está em risco para si. Né? A internação só se justifica quando a pessoa está com risco para si ou risco para terceiros. Né? Então, aí a pessoa vai para uma internação, fica ali o tempo necessário para iniciar um tratamento e melhorar, e depois voltar a esse tratamento ambulatorial novamente. Né? Uhum. Então, é possível, por exemplo, fazer o tratamento da eletroconvulsoterapia lá no hospital, tanto o paciente internado quanto o paciente vindo encaminhado pelo psiquiatra do centro de saúde ou dos CAPs. Né? Eu fiz essa pergunta muito em função dessa demora no atendimento que a gente tem hoje no sistema público do Brasil. E a saúde mental é algo que não pode esperar, como várias outras doenças, né? Mas nesse caso é muito urgente. Era nesse sentido que eu queria saber como é hoje. A pessoa consegue, de fato, esse atendimento em tempo hábil? Quando é um quadro mais leve, isso é um problema, né? Porque existe uma demanda enorme de atendimentos, né, de depressão, de ansiedade. Então, apesar de toda essa resistência, existe uma procura grande. Claro, né? Existe, na verdade, assim, é necessário aumentar a nossa rede, aumentar a disponibilidade, sim. Agora, casos mais graves, agudos, realmente existe a possibilidade dos hospitais, né, e dos centros de atenção psicossocial. Agora, casos mais leves, realmente, o centro de saúde está muito abarrotado, né? Então, é necessário disponibilizar mais psicólogos, psiquiatras para atendimento à população. Ana, e tem um obstáculo na questão do psicólogo, que é o custo, né? Que a população costuma falar, o psicólogo é muito caro, eu até gostaria de fazer, mas tem essa demanda grande, aí tem uma fila. Como
como as pessoas que têm essa demanda, têm essa necessidade, podem ser ajudadas? Sim, para além do próprio SUS, né, que tem uma fila assim, realmente de espera maior, existem caminhos que as pessoas podem ter acessos, por exemplo, clínicas sociais. Existem algumas em Belo Horizonte que podem dar esse suporte, e outras cidades também. Normalmente as faculdades de psicologia, elas têm a clínica escola, que facilita o acesso da população, de maneira geral, à psicoterapia, na medida em que os próprios alunos podem fazer esses atendimentos sob supervisão de um professor. Atendimentos de qualidade. De qualidade. Tá certo. São de qualidade porque tem todo um suporte de uma instituição e de professores, instituições que zelam pelo seu nome, professores que zelam pelo seu nome, que estão dando todo o suporte e amparo para os alunos. E nesse tempo nosso programa já está terminando, nesse tempo de população tão adoecida desse ponto de vista mental, qual que é a orientação que você deixa para essas pessoas? Eu acho que as pessoas precisam abrir um pouco mais o coração para buscar e ter acesso à ajuda, sim, seja ela psiquiátrica, seja ela psicológica, né? A gente precisa valorizar, sim, os cuidados com a nossa saúde, valorizar o cuidado com a saúde como um todo. Né? Ter qualidade de vida hoje é sinônimo de ter saúde. Então, abrir um pouco a oportunidade, uma porta para esse tipo de cuidado também. Acho que programas como esse, né, são para tentar diminuir o preconceito mesmo, né? Falar sobre saúde mental, para que a população se informe, diminua essa resistência a se tratar, que as pessoas procurem atendimento. É possível melhorar, é possível se curar, vamos dizer assim, né, desse adoecimento. Então, acho que não há saúde sem saúde mental, né? Tem que tratar do corpo e da mente, né? Então, acho que a gente tem que diminuir o preconceito, né? Agradeço muito a participação de vocês, a presença aqui no nosso programa. Voltem sempre, tá ok? Obrigado. Muito obrigada. O programa de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e nós esperamos você na semana que vem. Um grande abraço e até lá.